Pois bem, vamos lá. Direitos civis, políticos e sociais. Sempre que a gente estiver falando de direitos de cidadania, a gente está falando desse conjunto desses três direitos que nós temos dentro da sociedade. Eles são três esferas do direito que vão nos ajudar a compreender como que é a nossa relação com o nosso Estado. Muito bem, o primeiro conjunto de direitos são os direitos civis. Os direitos civis são aqueles ligados às liberdades individuais. Então, o Estado ele tem que garantir o que para a gente em termos de liberdades individuais? Garantia da nossa vida, garantia de ir e vir, a garantia da livre expressão dos nossos pensamentos, dos nossos posicionamentos políticos, a possibilidade da gente se associar em determinadas categorias, como, por exemplo, participar de um sindicato, como participar de uma religião, tudo aquilo que está garantido as nossas liberdades individuais e o direito à propriedade. Esses direitos foram os primeiros direitos desenvolvidos no contexto do Estado, da formação do Estado, particularmente no caso da Inglaterra. Não dá tempo da gente entrar aqui nesse vídeo, nesse nível de detalhe, mas basicamente na Inglaterra, os direitos, eles primeiro foram estabelecidos os direitos civis, para depois os direitos políticos e depois os direitos sociais. No caso do Brasil, aconteceu o contrário. Se vocês tiverem dúvidas, podemos tentar conversar sobre isso de forma mais detalhada, diretamente pelo Instagram ou por uma live, alguma coisa assim. Então, o que é importante você lembrar dos direitos civis é que eles são os direitos mais básicos, os mais fundamentais. Direito à vida, direito à propriedade privada, o direito à associação, à correspondência, à inviolabilidade da nossa casa, né? Ninguém do Estado pode entrar na nossa casa assim do nada, só se tiver um mandato judicial, né? Em casos muito específicos. Os direitos políticos são os direitos relacionados, dentro dos contextos democráticos, à participação na vida política de uma comunidade. Então, basicamente, é o direito de votar e ser votado. Quando você participa da vida política, você está participando das decisões políticas que vão orientar a forma como o Estado é conduzido e vão orientar a maneira pela qual a vida das pessoas vai ser administrada. Tudo é política, gente. O preço do nosso ônibus é política, o preço do arroz é política. A política vai se dar todos os dias e as implicações delas, da política, elas nos impactam diariamente. Desde se você vai ter um trabalho, se você vai ter a renda mínima, que foi proposta pelo Eduardo Suplicy há mais de 20 anos e se transformou na renda cidadã, né? Enfim, tudo isso está envolto em política. Se você vai ter água na sua casa, se você for mulher e vai ter direito ao uso do seu próprio corpo, não é? Como você bem entender, tudo isso é política. Então, lembre-se que nos direitos políticos, basicamente, é o direito de votar e ser votado e influenciar diretamente as decisões políticas do nosso Estado. Por fim, os direitos sociais são os direitos que estão ligados ao bem-estar. Então, imagina, os direitos civis já estão garantidos, o direito à vida, o direito à propriedade, ir e vir. Aí tem direitos políticos, o direito de votar, participar do Estado, tomar as decisões. E, por fim, o Estado vai garantir o nosso bem-estar. Então, direito à saúde, ele é absolutamente fundamental? Da perspectiva de muitos estados, não. Mas ele é um direito social. Direito à saúde, direito à educação. O direito à educação tem um debate que ele é direito civil e um direito social, que a gente não vai dar tempo da gente entrar aqui. Mas pensem na educação, moradia. Não adianta a pessoa estar viva, ela não ter onde morar, ela não ter o que comer, ela não ter onde estudar, ela não ter um posto de saúde para ela ir, não ter um trabalho, não ter uma renda. Então, tudo isso é importante para que a gente viva. Quando a gente está falando de bem-estar, não está falando que as pessoas vão viver como marajás, assim. A gente está falando de coisas bem mínimas, tipo ter um teto sobre a sua cabeça, ou ter um alimento minimamente digno para que você o consuma e não tenha que comer coisas muito ruins ou muito fracionadas ao longo da sua semana, ou apenas produtos industrializados, digamos. E também tem coisas como lazer, né? As pessoas precisam de lazer. Não dá para você viver só trabalhando, indo para casa e cuidando das coisas. As pessoas precisam de lazer, usufruir de espaços comuns dentro de uma cidade. Tudo isso é direito social, certo? Muito bem, tem dois conceitos importantes dentro do desenvolvimento da cidadania,
que é cidadania passiva e cidadania ativa. Basicamente, a cidadania passiva é quando os direitos eles vêm de cima para baixo, né? Então, eles são gestados e elaborados dentro do contexto do Estado e eles vêm para a sociedade, né? Então, o Estado decide, a sociedade absorve esses direitos. No nosso contexto brasileiro, a elaboração da CLT foi um caso de cidadania passiva, né? Ela foi elaborada pelo governo Getúlio Vargas e ela foi, aos poucos, se expandindo para mais grupos de trabalhadores, porque hoje todos os trabalhadores que têm carteira assinada estão sob o regime CLT. Mas, na época lá do Getúlio Vargas, quando ele criou esse regime, apenas alguns grupos de trabalhadores estavam sob essas leis, né, sobre a garantia desses direitos. Os trabalhadores rurais não estavam, por exemplo. Inclusive, vocês sabem quem foi o último grupo de trabalhadores a obter direitos trabalhistas no Brasil? Empregadas domésticas. As empregadas domésticas só tiveram acesso a direitos trabalhistas em 2014. Não é por acaso que esse contingente de trabalhadoras, majoritariamente feminino e de mulheres negras, foi o último a ter acesso aos seus direitos. Bom, a cidadania ativa são os direitos que são derivados da mobilização dos cidadãos pela expansão da cidadania. Então, quando você pega, por exemplo, o direito ao voto das mulheres, o direito ao voto das mulheres não veio porque uma mente iluminada foi lá e pensou, acho que as mulheres devem votar. Movimentos de mulheres ao longo da história se mobilizaram para que as mulheres fossem consideradas legalmente iguais aos homens. Porque o que significa a mulher não votar? Significa que ela não é considerada pelo Estado como suficientemente autônoma e madura para que ela influencie nas decisões políticas de uma nação. Então, o movimento de mulheres, por muitos anos, lutaram para que as mulheres fossem incluídas dentro do sufrágio universal. Muito bem. No caso brasileiro, a gente tem um movimento de mulheres bastante importante no início do século XX, que foi um influenciador direto da inclusão das mulheres como detentoras do direito de voto na Constituição de 1932-1934. Por fim, eu queria mostrar rapidinho aqui para vocês a periodicização da cidadania no Brasil. Originalmente esse slide é muito mais longo, vocês viram que eu não cumpri a minha promessa de ser um vídeo de 10 minutos, me desculpem. Mas para a gente falar um pouquinho mais em detalhe, às vezes acaba tomando um pouco mais de tempo mesmo, né? Mas basicamente a cidadania no Brasil, ela não vem nessa história de direitos civis, depois os direitos políticos, depois os direitos sociais. Nós temos uma história no nosso país que é uma história de negação de direitos. A grande parte da população, muito por causa da escravidão. Durante o período da escravidão, o escravo ele não tem direitos, ele não é nem considerado uma pessoa, ele não é um ser humano, ele é uma coisa legalmente, ele é um objeto que pode ser vendido, que pode ser torturado, que pode ser morto, que pode ser trocado, que pode ser separado de sua família. Então, essas pessoas que estavam nessa condição de escravidão, elas foram absolutamente afastadas de qualquer possibilidade de conquista de direitos. Como é que você vai exigir voto dentro de um contexto de escravidão? Como é que você vai exigir direito à vida se a pessoa está escravizada? A maior parte da população brasileira, que é a população de negros e pardos, estava excluída dos direitos legalmente, pelo menos até 130 anos atrás. Não dá muito para a gente achar que está todo mundo realmente coberto por todos esses direitos hoje, não é mesmo? Basta a gente ver que jovens negros são sumariamente assassinados em todas as periferias brasileiras. E isso não é por acaso, não é porque esses jovens tendem a cometer crimes, mas é porque pessoas negras não têm o mesmo acesso ao direito à vida do que pessoas brancas. Nós sabemos que uma pessoa negra vestida, sei lá, de boné, for entrar no estabelecimento, uma pessoa branca de boné entrar no estabelecimento, elas serão tratadas de formas diferentes. Só isso aí já mostra pra gente que elas duas não têm o mesmo direito. Elas não têm nem o mesmo direito de ir e vir dentro da sociedade. Quantas histórias absurdas nós já ouvimos a esse respeito, não é mesmo? Então eu gostaria de sugerir a vocês que calmamente façam a leitura aqui dessa breve periodicização que eu propus para que vocês
consigam contextualizar o quanto esses direitos eles são construídos de uma forma muito única no nosso país, né? A gente tem os direitos sociais, por exemplo, que são os direitos ao bem-estar. Vocês sabem que uma das épocas em que houve maior expansão dos direitos sociais foi uma das épocas em que houve menos direitos civis e políticos, que foi durante a ditadura militar. O que é uma ditadura? Uma ditadura é um momento, uma infelicidade, um acontecimento nefasto dentro de uma sociedade em que as pessoas não podem participar politicamente, não é qualquer pessoa que vota, não é qualquer pessoa que pode ser votada, muitas vezes sequer eleições há, e se há, são falsas. E as pessoas não têm direito à vida, elas não têm direito à dignidade humana, elas podem ser presas pelo Estado, torturadas, suas casas podem ser invadidas, suas correspondências podem ser invadidas, elas não têm direito de ir e vir, não têm direito de expressar seus pensamentos. Só que foi durante o período da ditadura militar que muitos direitos trabalhistas foram expandidos a grupos maiores. A gente tem também uma expansão, por exemplo, do sistema educacional. Então, no caso brasileiro, a gente tem uma forma de construção dos direitos que sempre vai tirando a população da possibilidade de demandar esses direitos. Mas agora, nos anos 2000, que a gente pôde ver o impacto dos movimentos sociais na conquista de direitos, né? Quando a gente está falando de cidadania ativa, aquele conceito que eu acabei de falar para vocês, vocês têm, por exemplo, a lei de cotas ou a lei que impõe, não é, que torna obrigatório a história africana, indígena no ensino básico brasileiro. Isso aí é fruto de luta do movimento negro de décadas. Não foi uma pessoa que chegou lá e falou. Décadas, centenas, milhares de pessoas, diferentes gerações de pessoas desse movimento conseguiram essa conquista. Então, quanto mais a sociedade se mobiliza e se articula, mais esses direitos vão se expandindo no sentido de que, principalmente esses grupos que estão de fora na prática do exercício dos seus direitos, sejam incluídos. Muito bem, gente. Assim eu encerro e gostaria de destacar a vocês a importância da gente estudar os nossos direitos. Os direitos, eles não são milagres, eles não são uma coisa que vem do nada e que vão ficar aqui para sempre. Eles podem ser tirados da gente. Inclusive, muitos deles estão sendo retirados, particularmente de minorias, como mulheres, como indígenas, como negros, como campesinos, como pessoas ligadas a movimentos sociais. Os direitos, se a gente não conhece os nossos direitos, como a gente vai exigir que eles sejam cumpridos? Vocês podem me dizer assim, professora, eu conheço uma pessoa que não estava fazendo nada e passou por uma abordagem policial e foi morta. Ela não teve direito à vida, para que eu vou estudar isso? Ela não teve. Ela foi negada do direito dela. Mas se a gente nem sabe que a gente tem esse direito, como a gente vai exigir que ele seja realmente implementado na prática? A gente precisa conhecer os nossos direitos muito a fundo. Porque o dia que alguém vier negar os nossos direitos, a gente tem que lutar por eles. Porque se a gente não se mobilizar na sociedade, não tiver consciência e não estiver, assim, muito ciente do quanto é importante a gente ter direito, os nossos direitos vão começar a ser tirados. E aí vai acontecer o quê? Se a gente, de novo, perder o nosso direito a ir e vir, como era durante a ditadura, se a gente perder o nosso direito ao voto, à livre expressão, e se a gente não puder falar mais o que a gente pensa, como é que a gente vai fazer? Reflitam sobre isso. Bons estudos, qualquer coisa me procurem. Beijo.